Então, boa noite. É com uma alegria que nós estamos aqui mais uma vez para o Evangelho da Casa Grande Espírita da Paz, né? Então, nós vamos lembrar os amigos que, para quem estiver em tratamento, permanecer em concentração, colocar o copinho de água para ser fluidificado conforme a necessidade e merecimento de cada um. Dando início, então, ao nosso estudo da noite de hoje, faremos a nossa prece, né? Pedindo a Jesus as bênçãos e a proteção, para que cada um, aonde estiver, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu merecimento, possa receber aquilo de que necessita. E pedimos a Jesus, então, a proteção e o amparo a todos os lares, que onde houver uma dor, houver uma necessidade, que ali Jesus possa se fazer presente. Assim, então, nós começamos o nosso estudo da noite de hoje, trazendo para a gente fazer uma análise, né? Uma proposta de Jesus, que é o amor, né? O amor como uma proposta de Jesus. Como o Juneir falou semana passada sobre a lei de amor, então é interessante a gente dar mais uma reforçada, vamos assim dizer, que é algo que todo mundo está necessitando muito neste momento. E por ser o mês de dezembro, a época de Natal, parece que os nossos corações ficam mais tocados, né? Então vamos lá. Eu escolhi então esse tema para a noite de hoje e para isso eu vou ler aqui só algumas definições no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, algumas definições que Leon Denis traz para nós sobre o amor, né? E ele fala assim para nós, no capítulo 25º do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele fala: o amor, como comumente se entende na Terra, é um sentimento, um impulso do ser que o leva para outro ser, com o desejo de unir-se a ele. É o princípio da vida universal. Deus é amor. O amor é uma força inexorável, renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. Aí aqui também fala, assim, de grau em grau, sob a influência e irradiação do amor, a alma desenvolver-se-á, engrandecerá, verá alargar-se o círculo de suas sensações. Nesse capítulo, tem vários, assim, é um capítulo de muito conhecimento, de muita instrução, mas nós vamos ficar só com esse aqui neste momento, né? Então, de acordo com o que o Leon Denis traz para nós nesse capítulo, nós vamos pensar assim, em Jesus, né? Jesus, ele vem a nós com essa proposta, né? É uma proposta de fazermos os outros felizes, ou seja, sermos felizes, fazendo os outros felizes. E lembrando assim que Jesus chega aqui para nós, no nosso mundo, uma época em que Roma dominava tudo. Ninguém tinha nenhum direito, a não ser aqueles nobres ou aquelas pessoas que se ficavam assim, muito conhecidas pelas as carnificinas que elas se promoviam naquelas guerras, né? Naquela época. Então eles ficavam muito com direitos e era um olhar assim de um amor difícil, né? Então Jesus, no meio dessa turbulência toda, vem ele então com essa proposta de sermos felizes, fazendo o outro feliz. E ele vem então para falar para nós do maior amor, que é o amor do Criador pela criatura. Então olha que proposta desafiadora que Jesus traz e que época mais desafiadora ainda que ele vem, né? Então, a gente analisando então na proposta do amor, eu lembrei aqui daquela passagem então de Jesus com Zaqueu, né? Quando Zaqueu sobe
no cicromo, naquela árvore, para poder falar com Jesus. E aí no Evangelho, então, segundo o Espiritismo, no capítulo 16, a gente vamos lembrar um pouquinho, então, de Zaqueu, que Jesus, então, tendo entrado em Jericó, passava pela cidade e havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não podia por causa da multidão, porque ele era muito pequeno. Por isso correu à frente e subiu um ciclomo para vê-lo, porque ele devia passar por ali. Jesus, tendo chegado a esse lugar, olhou para cima e, tendo visto, disse: Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu desceu logo e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo: ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida. Então, entrando Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, lhe disse: eu dou a metade dos meus bens ao pobre, e se causei dano a alguém, no que quer que seja, eu lhe retribuirei em quadruplo. Sobre o que Jesus lhe disse: essa casa recebeu hoje a salvação, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. São Lucas. Por que eu trouxe essa passagem aqui? Porque esse convite, então, que foi feito ao Zaqueu, que foi um convite o quê? Que era para que Zaqueu recebesse o Cristo em seu coração, não foi? Porque naquela época, Zaqueu, como sabemos, ele era um cobrador de impostos. E a esses cobradores de impostos, naquela época, era permitido algumas ilícitas, né? Coisas ilícitas, como uma proporção a mais, cobrar de uma forma às vezes mais violenta. Mas Zaqueu é um homem assim justo com seus empregados. Ele se propôs a restituir e a ressarcir aqueles que ele havia prejudicado. Então, no fundo, Zaqueu era uma boa pessoa. Ele apenas cumpria com uma obrigação que dava a ele alguns direitos, né, mais agressivos. Mas o coração de Zaqueu, ele estava pronto, de uma forma ou de outra, ele estava procurando esse encontro com esse amor do Cristo, né? Porque, olha, isso levou ele o quê? A subir numa árvore, a enfrentar a multidão para poder estar com Jesus. Então, quando a gente vê aqui que fala assim, que Jesus fala para Zaqueu, né, que eu vou me alojar-se hoje na sua casa, ele quer dizer que o amor vai adentrar o seu coração. Então, essa proposta, ela é tão impactante na vida de Zaqueu, Zaqueu ficou tão impactado com a visita de Jesus à sua casa, que ao longo de todas as suas outras existências, quer dizer, através das outras reencarnações, cada vez que ele renascia, ele estava procurando Jesus, ele procurou ser fiel a Jesus, a trabalhar, a dedicar integralmente ao Cristo, porque ele havia despertado nele esse amor. A um ponto que, como uma última existência de Zaqueu, que a gente conhece, né, a gente tem aqui quem? Dr. Bezerra de Menezes. Então, o nosso querido Dr. Adolfo Bezerra de Menezes teve em alguma encarnação num corpo físico chamado Zaqueu. Então, olha o quanto foi impactante e o quanto esse encontro com Jesus moveu Zaqueu a uma melhora, a uma proposta realmente de renascer. Então, quando Jesus surge em nossas vidas, não importa em qual vida tenha sido, em qual reencarnação tenha sido, nessa, numa outra passada, o que a gente percebe
é que ele impacta tanto nas nossas vidas que em todos os momentos que a nossa alma atravessar de dificuldades ou todas as nossas vivências, a gente está procurando esse amor do Cristo. Por quê? Porque um dia nós encontramos com Ele, às vezes nessa, às vezes numa outra passada. Então a proposta de amor de Jesus é tão tremenda que arde dentro de nós, nos pesa, até que consigamos realmente entender que o que Ele quer de nós é uma vida nova. Não somente uma vida nova para a nossa alma eterna, que nós sabemos que é, mas uma vida nova para nós e que nós possamos mudar a vida de quem está em torno de nós. Então a proposta de Jesus, ela é desafiadora, né? Por quê? Porque hoje estamos atrás e na busca dessa proposta, como portas adentro do nosso coração, revirando o nosso coração, que é este órgão que representa para nós esse amor, né? Que a gente fala, né? Que é a casa das nossas virtudes. Então aqui a gente deu uma pincelada o quanto esse encontro de Jesus impacta a vida de Zaqueu, que ele chega a um ponto de ir melhorando, assumindo os compromissos com Cristo, até um dia passar por um corpo físico, onde ele tem o nome de Dr. Bezerra de Menezes. Olha que trabalho lindo que foi feito. Então, por que nós também não podemos aceitar essa proposta do Cristo, né? E trabalhar e buscar? Porque a proposta que Ele quer para nós é da gente ser feliz fazendo os outros felizes. Então, o que Ele quer para nós? Uma vida nova para nós e para o nosso próximo também. Então, aqui nós vamos lembrar alguns casos do Chico que deixa bem assim evidente para nós sobre o amor, né? Diz que uma vez um homem procurou o Chico e falou: "Ô Chico, você que está sempre em contato com os espíritos, né, com o invisível, e fala uma novidade para nós, assim, o que esses espíritos falam para nós de novidade, me conta alguma novidade, né?" Aí Chico olha para ele e diz: "O Evangelho, meu filho, o Evangelho é a grande novidade." Olha, então o que ele nos coloca? A certeza que nós ainda não desenvolvemos o Evangelho dentro de nós, mas ele deixa também a certeza que precisamos fazer, precisamos desvendar esse Evangelho dentro de nós, acendermos essa luz dentro de nós. Tem uma passagem também que é de uma mulher que ela procura o Chico, muito desesperada, porque o médico tinha dado a ela um diagnóstico de que a vida dela estava por um fio, que ela estava muito doente e iria morrer, né, rapidamente. E ela então procura o Chico, dizendo ao Chico que não podia morrer sem antes conhecer o Chico, né? Aí ela chega no Chico e diz: "Ô Chico, eu vim aqui hoje te dar um abraço, te conhecer, porque minha vida está por um fio", o médico me falou, "e eu precisava muito te dar um abraço e te conhecer." Aí Chico então olha para ela, né, com aquele olhar de ternura, aquele ser que transbordava amor, e fala: "Ô minha filha, já que a sua vida está por um fio, vamos engrossar esse fio. Vamos reforçar esse fio, amando, minha filha, trabalhando, servindo. Saia do seu comodismo, saia da sua zona de conforto, vá em busca de quem sofre. Vamos engrossar esse fio, mas vamos engrossar ele trabalhando, né?" E aí então essa senhora vai embora. E tem-se notícia depois que ela morre aos 97 anos. Significa o quê?
que ela acatou o conselho do Cristo, do Chico, que é o do Cristo, que é o que? Amar, trabalhar e servir. Então, quando ela desperta e sai daquela zona que ela se colocou, que era da vítima, da coitada, e que ela usa do que ela tem, tanto material, que ela era uma pessoa de muitas posses, como também o que ela tinha de amor e de bondade, as suas virtudes para auxiliar o próximo. O que acontece? Ela vai ganhando qualidade de vida, ela vai ganhando saúde, ela vai ganhando vitalidade e prolonga sua vida por muitos e muitos anos. Então, a gente precisa prestar bem atenção assim, será que eu não estou colaborando para essas minhas enfermidades através da minha preguiça, do meu comodismo, do meu egoísmo de não querer distribuir o amor que eu trago dentro de mim? Tanto é que Eurípides, ele, através do Chico, né, ele diz para nós assim, uma vez, que nós temos que cuidar do nosso corpo físico como se fôssemos viver 200 anos. Mas da nossa alma, nós temos que cuidar como se a gente fosse morrer ou desencarnar agora. Então, olha aí, este é o equilíbrio para a gente poder contar uma história melhor de nós mesmos quando a gente chegar do outro lado da vida. Pelo menos um pouquinho melhor, para que a gente tenha uma história correspondente a como a alma eterna, melhor, de avanço, de progresso, como fez Zaqueu. Cada vez uma história melhor. Imagina a história que ele leva de Zaqueu quando ele chega a Dr. Bezerra de Menezes. Olha que história que ele conta depois, né? Então, Eurípides nos dá essa dica. Esse corpo de matéria tem que ser cuidado, porque é ele que nos proporciona essas oportunidades de engrossar o nosso fio, né? De ganhar qualidade de vida, de ganhar aprimoramento de vida. Então, é ele que proporciona ao nosso espírito essas oportunidades. Então, temos que cuidar. Então, quanto mais a gente serve ao próximo, quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente auxilia, quanto mais a gente dá amor, mais amor é multiplicado, mais nós recebemos, mais nós nos fortalecemos. Porque isso é nosso. Não precisa de dinheiro, não precisa nada. Você tem ele. E quanto mais abundância, mais qualidade de vida, né? Mais o nosso fio vai engrossar. Então, se a gente analisar assim, poxa, então eu cuido do meu corpo, indo ao médico, praticando atividade física e tal, mas e da minha alma? Né? Como é que eu vou então, né? Além desse exercício? Como é que eu vou identificar esses meus pontos e como fazer essa distribuição de poder trabalhar, servir? Então Kardec já perguntou aos espíritos, a gente vê aí no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta assim, como a gente não vai, como não deixar se arrastar pelo mal, né? E os espíritos respondem para Kardec o quê? Que um sábio na antiguidade já vos disse: homens, conhece-te a ti mesmo. Então, quer dizer, os espíritos respondem para Kardec essa frase de Sócrates, que nos diz que o quê? O que essa frase fala quando fala assim, homens, conhece-te a ti mesmo? Que ela não fala o quê? Que tudo começa e termina portas adentro do nosso coração. Tudo, então, é entre o meu coração, o meu reino de Deus. Então, eu não posso buscar esse conhecimento no exterior. Então, quando Jesus fala para que a gente volte ao nosso tempo, feche a porta do nosso quarto, né? Ele está dizendo isso. Vamos fazer essa análise. Vamos ver o que eu tenho dentro do meu coração. Porque está tudo aqui, parte daqui e volta para cá, né? Então, assim, Bezerra de Menezes também
disse uma frase uma vez através de uma médium, numa casa espírita, que não há ponto final para o amor, porque o amor é vida e vida é eternidade. Olha, então nós não podemos esquecer isso. Olha essa frase: não há ponto final para o amor. Quer dizer, desde o nosso nascimento como um corpo físico até a morte do nosso corpo físico, considerando como espíritos aqui encarnados, porque como desencarnado espírito liberta a matéria, continuamos na mesma proposta, porque não existe a morte, né? Então quer dizer, não há ponto final para o amor. Então que o amor é vida e vida é eternidade. Então a gente remete aqui também, né, sobre essa frase e sobre esse tema do amor, a Madre Teresa de Calcutá, quando ela fala para nós o quê? Ela deixa um conselho para nós que nós devemos amar. Amar tanto, amar até doer. Olha, ela dizia para nós, para não economizar amor, né? Para a gente amar o próximo indistintamente, com tudo que a gente tiver, de uma forma de toda a nossa vontade mesmo, até doer, porque esse doer é um sentido assim, que é até a gente não aguentar mais, nós temos que amar. E ela fala para nós assim, nós temos que amar a um ponto de fazer do outro o Deus da nossa vida. Olha, o Deus da nossa religião. Madre Teresa dizia que o outro, ela via no outro o Deus da religião dela. Olha, vamos analisar isso. Imagina você conseguir amar o outro, dedicar ao outro, ao ponto de ver nele realmente um Deus, o Criador. Então Jesus já falava para nós lá que a gente amar o próximo como a nós mesmos, amar o nosso inimigo, amar a todas as pessoas. E Madre Calcutá então reforça isso com essas orientações. Então nós temos orientações aqui na noite de hoje muito, muito valiosas e de grande análise para as nossas vidas. A de Bezerra, que não há ponto final para o amor, que o amor é vida e vida é eternidade, que nós temos que amar a ponto de doer, fazer do outro o Deus da nossa religião, ver no outro o Deus da nossa religião. Então, quer dizer, são os conselhos de Madre Teresa, né? Por que Madre Teresa tinha esse olhar? Porque ela procurava ser feliz como? Fazendo o outro feliz. Não é isso? Não foi essa a proposta de Jesus no meio daquela época tão turbulenta que ele veio, aonde o amor era tão ainda pouco sentido, pouco exercitado, aonde se amava ainda pelo ter e não pelo ser? A proposta dele não era essa? Ser feliz fazendo o outro feliz? A proposta de Jesus para Zaqueu não foi o de ter uma vida nova, de fazer diferente? Então é essa proposta que Jesus traz para nós, o amor como proposta. Então essas frases de Madre Teresa de Calcutá, se a gente for voltar então no que nós lemos aqui no início, no livro do Problema do Ser, do Destino e da Dor, acho que eu já até fechei aqui, mas a gente viu o quê? Que nós começamos falando aqui que o quê? Que o amor é um sentimento que nos leva a outro ser. E Madre Teresa então encerra para nós dizendo isso. Se o amor é um sentimento que nos leva a outro ser, vamos amar a um ponto de ver no outro realmente o Deus da nossa religião, né? E assim, a gente tem muitos exemplos do exercício e o que o amor foi capaz de fazer nas vidas das pessoas. Se a gente começar a analisar para as nossas vidas, pelas pessoas mais próximas, não só para Jesus, não,
mas para os atos, para as pessoas que às vezes nos chegam tão desprovidas, tão desiludidas, e que às vezes a gente oferta uma palavra de carinho, oferta um auxílio, né? A diferença que pode fazer na vida da pessoa, né? A gente sabe aquele caso do Divaldo, né? Que quando ele acolhe aquela criança tão deformada, com tantas deformações físicas, que se fazia dela até uma criança de aparência muito monstruosa, que ele acolhe aquela criança como um filho, uma filha sua, naquele momento que ele liberta, e ele, aquele obsessor de vidas e vidas dele, chega a ponto de dizer para Divaldo que não mais seria perturbado. Por quê? Porque aquela criança que ele tinha acolhido era a mãe, né, daquele obsessor. E aquele gesto de amor de Divaldo em acolher aquela filha, aquela criança, tocou naquele irmão que tinha tantos desafetos com Divaldo, de tal forma que ele virou até um companheiro de trabalho para o Divaldo, no amor. Então, olha o exemplo que dá. E assim nós temos muitas passagens. Chico, então, meu Deus, né? É só exemplo, foi só vivência desse amor. E ele foi feliz. Então, o que pega um pouco nas pessoas é quanto a isso. As pessoas ainda, nós ainda, pensamos que a felicidade está vinculada a ter, né? E quando a gente passa a entender que a felicidade está vinculada a ser, a fazer, a servir, né? Que enquanto houver um irmão nosso em dor, em sofrimento, um irmão nosso passando fome, frio, não tem como a gente ser feliz, né? Não tem como a gente realmente encontrar essa felicidade. E então, né, nesse mês de dezembro aí, prestes a comemorar então o nosso Natal, nós ficamos mais tocados através dessa pandemia, que é um momento que a gente está mais distante fisicamente, às vezes, dos nossos familiares, mas nem por isso nós vamos deixar de exercitar esse amor neste Natal, né? Fazendo um telefonema, fazendo uma chamada de vídeo, cuidando do próximo perto a nós, perguntando se está bem, se precisa de uma ajuda, né? Com todos os nossos cuidados que o momento nos pede, mas nós podemos sim, porque este Natal vai ser um Natal muito assim, portas adentro do nosso coração, né? Aonde vai ser muito nós e o amor do Cristo. É onde a gente vai de verdade receber o Cristo em nossos corações. Então, como a gente sabe que não existe o acaso, eu acredito muito que este ano de 2020 foi um ano para a gente realmente exercitar e fazer esse exercício que Sócrates deixou lá atrás e que depois o Evangelho nos traz, que é o de conhecer a nós mesmos, né? Portas adentro do nosso coração. Então vamos deixar a proposta do Cristo impactar as nossas vidas. Vamos deixar e fazer com que esse impacto seja tão forte que realmente nos leve para uma felicidade verdadeira. Eu agradeço a oportunidade da noite de hoje. Agradeço a Casa Grande da Paz, todas as oportunidades que ela tem nos dado, aqueles mentores amigos que lá trabalham, e deixo a todos um abraço fraterno, um Feliz Natal, um 2021 cheio de paz e de amor e de oportunidades de exercitarmos esse amor. E assim então nós encerramos o nosso estudo da noite de hoje, dizendo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto que do teu ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nosso desenlace. E que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.